Naquela mesma ocasião, Abimeleque, juntamente com Ficol, chefe do seu exército, falou a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, jura-me aqui por Deus que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas tratarás a mim e a terra onde viveste por algum tempo com a mesma bondade com que te tratei. E Abraão respondeu: Eu juro. Mas Abraão censurou Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. E Abimeleque respondeu-lhe: Não sei quem fez isso. Nunca o contaste a mim. Nunca ouvi falar disso, senão hoje. Abraão tomou ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e assim fizeram uma aliança. Porém, Abraão separou 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque perguntou a Abraão: Que significam essas 7 cordeiras que separaste? Abraão respondeu: Receberás essas 7 cordeiras da minha mão para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois juraram. E assim fizeram uma aliança em Berseba. Depois disso, Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, levantaram-se e voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão viveu muitos dias na terra dos filisteus. Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, ó Pai. Primeiro, dando graças pela Tua palavra que foi lida. E agora, Senhor, clamamos a Ti que o Senhor venha sobre nós, venha sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja que está reunida aqui nesta noite, ó Deus. Venha falar conosco por meio da pregação, por meio da Tua palavra. Venha nos edificar, nos exortar, nos ensinar e nos mostrar, Senhor, a Tua fidelidade durante os anos, durante os séculos, ó Deus. Repreende, Senhor, nesse momento, todo o mal, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, os irmãos já sabem que nós estamos em uma série de exposição aqui no livro de Gênesis, né? Estamos falando particularmente do trecho das Escrituras que trata sobre a vida desse patriarca, sobre a vida de Abraão e tudo que Deus tem feito, né, através da vida de Abraão e o seu significado para os nossos dias. Então, nós estamos chegando ao final, né, no próximo domingo, com a graça de Deus, encerraremos essa série aqui em Gênesis, né? Mas, antes disso, nós temos a segunda parte, né, do capítulo 21 aqui de Gênesis. Lembrando que o capítulo 21, ele marca, né, o ápice da alegria de Abraão com o nascimento de Isaque, né, que é o filho da promessa. Então, Abraão, um homem de 100 anos, ele vê a promessa cumprida literalmente e carrega essa promessa em seus braços. Sara, agora com 90 anos, uma mulher que era estéril, alimenta a promessa em seu próprio seio. Então, né, nós vimos no último domingo, a exposição feita aqui pelo irmão Guilherme, né, que o nascimento de Isaque trouxe uma grande alegria e também, né, a linhagem, né, a descendência prometida de Deus a Abraão, ela vai ter uma continuidade. Agora, Deus não é mais só Deus de Abraão, mas também é o Deus de Isaque. Então, quando nós estamos falando de Gênesis, quando nós estamos falando da história de Abraão e também dos livros aqui do Pentateuco, duas coisas, 2 pontos, né, eles são muito importantes
E é sempre bom nós estarmos relembrando esses dois pontos para que assim a gente tenha uma interpretação correta do texto que está diante de nós, e a gente possa aplicá-lo de maneira ampla, de maneira integral em nossas vidas. Primeiro, quando nós falamos de Gênesis, quando nós falamos aqui da história de Abraão, né, nós temos que lembrar que o livro de Gênesis, ele foi escrito por Moisés enquanto o povo ele estava peregrinando pelo deserto e quando o povo também já estava à porta da terra prometida, à porta de Canaã, para assim tomar aquela terra, né, que Deus havia prometido a esse patriarca, a Abraão. Né? Então Moisés ele faz isso com a intenção de fornecer ao povo um relato que é verdadeiro, né, da origem de todas as coisas, para que eles não fossem confundidos, né, com as outras narrativas da criação, que os outros povos que estavam ali na terra e que também habitavam ao redor, né, de Canaã, a terra que seria tomada, que seria dada por Deus finalmente, né, ao povo, né, de Deus, que Deus havia criado, para que eles não fossem enganados, né, por essas narrativas que traziam ali diversas explicações de como todas as coisas foram criadas, de como, né, os deuses, né, daquele povo ou daqueles povos criaram a terra a partir dessas narrativas, dessas cosmogonias que nós chamamos. Né? Então, a intenção de Moisés é mostrar que, muito pelo contrário, né, que o Deus que tirou e estava resgatando ali, né, no contexto, resgatou aquele povo do Egito e agora estava dando aquela terra, o Deus do povo de Israel era o Deus criador de todas as coisas e que todas as coisas criadas dependem de Deus para existir e também para se multiplicar. Assim como todo o povo de Deus depende dele para ser abençoado, multiplicar e dominar a terra. O outro ponto importante que nós temos que levar em consideração quando nós estamos nesses textos do Antigo Testamento, especialmente aqui em Gênesis, na narrativa da história de Abraão, né, é que essa narrativa, a história desse patriarca, faz parte do grande e do extraordinário plano de Deus de salvação. Ou seja, Deus ele chama a Abraão, né? Ele promete fazer dele uma grande nação. E essa nação seria formada por quem? Pela descendência desse patriarca. E dessa descendência, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente viria. Né? Então, o que nós temos, desde aqui de Gênesis, capítulo 3, até Apocalipse, né, é como Deus ele vai trabalhando, ele vai preservando o seu povo para que essa promessa seja cumprida, né, lá em Cristo Jesus, alcance o seu cumprimento, o seu ápice, a sua totalidade no nascimento, na encarnação de Cristo, na sua vida e na sua morte e ressurreição. Então, nós vemos que de tempos em tempos Deus ele vai renovando a sua aliança com diferentes corregentes dessa aliança. Né? Então, isso é muito importante que nós tenhamos em mente. Por quê? Porque assim a gente não corre o risco de interpretar, né, essas narrativas de forma isolada. E também nós podemos nos encontrar dentro dessa narrativa. A história de Abraão não é apenas a história de um patriarca, de um homem que foi chamado ali, mas ela também é a nossa história, porque nós estamos inseridos nessa história em Cristo Jesus. Então, isso é muito importante para nós quando nós estamos lendo textos como esse. Então, a partir dessa introdução, nós passamos agora à exposição aqui do texto
aqui no capítulo 21, no verso 22. Então, o texto diz assim: naquela mesma ocasião, Abimeleque, juntamente com Ficol, chefe do seu exército, falou a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, jura-me aqui por Deus que não agirás falsamente comigo, nem com o filho do meu filho, mas tratarás a mim e a terra onde viveste por algum tempo com a mesma bondade com que te tratei. Então, agora, depois dessa introdução, onde nós colocamos o nosso foco no texto, expandimos um pouco ali a partir da história do povo de Deus tomando a posse em Canaã, e expandimos mais ainda, levando essas narrativas, essas promessas feitas a Abraão até Cristo Jesus em seu cumprimento final. Agora a gente volta os nossos olhos para o contexto aqui imediato em que nós estamos tratando. Quando a gente olha para esse texto, muitas vezes parece que é um texto que ele não tem muita importância, mas esse texto ele é muito importante, porque nós vamos ver Deus agindo aqui. Deus, ele, de maneira até mesmo que a gente pode colocar natural, usando os relacionamentos humanos, Deus preservando Abraão e agora também a Isaac. Então, o texto começa com o quê? Com Abimeleque, que era o rei de Gerar, e Ficol, o comandante do seu exército, aproximando-se de Abraão com uma declaração que ela é impressionante. E ele diz assim: Deus está contigo em tudo o que fazes. Então, aqui nós temos um reconhecimento de Abimeleque, que era um rei pagão, que não estava introduzido aqui no clã de Abraão, que não estava introduzido aqui na promessa, mas que reconhece que Deus estava com esse homem, que Deus estava com Abraão e estava o abençoando. É sempre importante a gente lembrar que esse não é o primeiro encontro entre Abraão e Abimeleque, esse é o segundo encontro. O primeiro aconteceu lá em Gênesis capítulo 20, e de uma forma extraordinária, Deus ele vai se apresentar a Abimeleque, vai se apresentar a esse rei por meio do quê? De sonhos. Então, quando Abimeleque ele chega e faz essa declaração para Abraão, ele já tinha a consciência de quem era esse Deus, porque Deus já havia falado com ele através de sonhos, e Deus já havia mostrado o seu poder a esse rei, quando ele vai tratar ali aquilo que Abraão fez, enganando, mentindo, e vai trazer esterilidade, e vai dizer que se Abimeleque não restituísse a esposa de Abraão, ele levaria o quê? A morte para o seu reino. Então, quando Abimeleque faz essa declaração, ele já tem a consciência de quem Deus é. Então, Deus fala com Abimeleque no capítulo 20 em sonhos. E também lá no capítulo 20, Deus ele fala sobre Abraão a Abimeleque. Ele diz que Abraão ele é um profeta. Então Deus já revela a Abimeleque quem Abraão é. Ele é um profeta, um homem que recebeu a aliança, recebeu o pacto de Deus, mas que também era aquele que intercederia por ele para que a cura chegasse à sua casa, a cura chegasse ao seu reino. E também Abimeleque, ele tem o conhecimento da obra de Deus na vida de Abraão. Então, na primeira parte aqui do capítulo 21, nós vemos o cumprimento da palavra, da promessa de Deus, da descendência que ele daria a Abraão. Então, isso provavelmente se tornou uma notícia que se espalhou por toda a região, por toda a circunvizinhança, e Abimeleque deve ter tomado conhecimento também
desse fato de que Deus deu a um homem de 100 anos de idade, a uma mulher de 90 anos de idade, que era estéril, de forma extraordinária, uma descendência, um filho nascido na velhice. Além do mais, né, Abraão já tinha feito grandes obras, né, e uma delas é quando ele vai resgatar o seu sobrinho Ló dos reis ali que raptaram, foram até Sodoma e Gomorra e raptaram e levaram todos os cativos ali, e com o seu exército, né, com o seu poderio militar, Abraão vai, derrota aqueles reis e resgata Ló. Isso também deve ter chegado ao conhecimento de Abimeleque. Então, quando ele faz essa declaração, ele está aqui reconhecendo não somente que Deus era com Abraão, mas está reconhecendo o poder de Deus trabalhando através da vida de Abraão. Então, essa é uma declaração que a gente pode considerar assim extraordinária, do reconhecimento de um rei pagão, né, diante das obras que Deus estava fazendo através de Abraão, né, ali, o homem que ele havia escolhido. Então, diante disso, né, diante desse reconhecimento de que Abraão era um homem de Deus, de que Deus estava com Abraão, e tudo que ele estava fazendo e tudo que ele faria seria abençoado, Abimeleque, ele vai pedir um juramento a Abraão, né? E como ele faz isso? O verso 23 diz assim: agora, jura-me aqui por Deus, que não agirás falsamente comigo. Então, aqui nós temos o primeiro e o segundo termo desse juramento que Abimeleque, ele pede a Abraão. Primeiro termo, o penhor do juramento. Qual é o penhor do juramento? O que Abimeleque pede para que seja o penhor desse juramento, aquilo que vai trazer validade? O próprio Deus de Abraão. Então ele pede para que Abraão jure por quem? Por Deus. Aquilo que é mais exaltado, aquilo que é último, aquilo que era o poder manifestado na vida de Abraão. Então, consciente dessas coisas, não havia mais nada em que Abimeleque pudesse pedir para que fosse jurado ali, fosse o penhor. Não poderia ser bens, não poderia ser gado, não poderia ser nada, mas o próprio Deus serviria como penhor e como testemunha desse juramento que Abraão estava fazendo ali com Abimeleque. Então ele pede para que o Deus eterno fosse o penhor, fosse aquele que validaria, né, esse juramento que Abraão estava fazendo ali. E o segundo termo, né, o segundo termo aqui, a verdade. Né? E o texto diz assim: não agirás, jure por Deus que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas tratarás a mim e a terra que viveste por algum tempo com a mesma bondade com que te tratei. Por que Abimeleque ele pede a verdade? Que Abraão não o trate falsamente, nem a ele, nem a sua descendência. Porque isso já havia ocorrido lá no capítulo 20. Então, quando Abraão chega ali na terra, ele mente para Abimeleque, dizendo que Sara era a sua irmã e não a sua esposa. Né? Então, nós vemos que essa mentira de Abraão, ela traz uma consequência, né? Uma meia-verdade, vamos dizer assim. Mas que a intenção de Abraão ali, naquele momento, era enganar Abimeleque para poupar a sua vida. Então, né, diante disso, diante dessa atitude de Abraão, agora Abimeleque pede para que ele seja sempre verdadeiro para com ele, para que ele não haja com falsidade, não haja com mentira, não haja com meias verdades, porque isso já havia acontecido e a consequência sobre Abimeleque, ela foi muito grande, ela foi muito forte. Então ele pede para Abraão a verdade acima de tudo. E o terceiro termo desse pedido de juramento que Abimeleque faz a Abraão é
bondade, né, que a gente pode colocar aqui também como bondade e paz. Por quê? Ele pede para que haja uma reciprocidade, da mesma forma com que Abimeleque tratou Abraão com bondade, Abraão também tratasse a ele e as suas descendências com a mesma bondade com que ele foi tratado. Né? Então, veja só, né, que o que Abimeleque está pedindo ali é um acordo, vamos dizer, de paz. Né? Seja bom comigo, seja bom com os meus descendentes, da mesma forma com que eu tratei você com bondade, né? Não fui hostil, não guerriei contra você, contra, né, os seus servos, mas eu tratei você de forma humana, de forma bondosa, né? Até mesmo cedendo a terra para que você vivesse com o seu clã, com o seu descendente agora, que é Isaac. Então, 3 termos, né, são colocados aqui para o juramento: o penhor do juramento, a verdade e a bondade e a paz. Então, né, um comentarista muito importante que eu gosto muito, que é o Bruce Waltke, ele vai destacar, né, que esse momento, o fato de um rei estrangeiro, de um rei ímpio, de um rei pagão, chegar até Abraão, né, para propor esse acordo de paz, esse juramento, né, é o cumprimento inicial da promessa que Deus faz lá em Gênesis capítulo 12, verso 2. O quê? Que nele todas as famílias, né, todas as nações seriam abençoados. Então, Abraão aqui, ele já está se tornando uma bênção e também um referencial para as nações ao seu redor. Né, o mundo secular aqui, né, caracterizado por Abimeleque, busca segurança, aliando-se a um homem que carregava a bênção divina. Né, então, diante disso, eu já quero trazer uma primeira aplicação para nós, que isso ainda hoje continua acontecendo, mas agora não em Abraão, mas em Jesus Cristo. Cristo, ele é o cumprimento último dessa promessa que Deus faz a Abraão, que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E agora, né, nós vemos e nós experimentamos de que todos podem ir até Cristo Jesus para buscar o quê? Bondade, verdade, buscar a paz. E principalmente a paz com Deus. Então, isso continua acontecendo. Agora, em Cristo Jesus, e o cumprimento último da promessa de Deus a Abraão, de que nele todas as famílias da terra, de que todas as nações seriam abençoadas, em Cristo Jesus, isso está acontecendo. Nós vemos povos diferentes, raças diferentes, línguas diferentes, se achegando a Cristo Jesus para buscar paz, para buscar bondade, para buscar verdade, para buscar remissão e redenção dos seus pecados. Então, como eu disse, em Cristo, Abraão encontra o cumprimento final das promessas de Deus para ele. Verso 24, nós temos o quê? A resposta de Abraão. O que Abraão vai dizer? Eu juro. Eu juro. Então, Abraão concorda, Abraão jura por Deus de que ele trataria Abimeleque com verdade, com bondade, com justiça e com paz. Mas, o verso 25, né, ele vai trazer algo importante para nós. Abraão, ele vai aproveitar essa oportunidade onde Abimeleque e Ficol, que era o comandante do seu exército, chegam até ele, né, após o banquete que ele dá ali pelo desmame de Isaac, para propor esse acordo de paz. Abraão, ele enxerga ali uma oportunidade para tratar um problema. E qual era esse problema? A disputa de um poço. Então,
os servos de Abraão tinham cavado um poço, tinham encontrado água, mas os servos de Abimeleque chegaram até esse poço e tomaram esse poço de Abraão à força. Então, sabendo disso, agora Abraão encontra a oportunidade perfeita para tratar esse problema, a disputa de um poço, que não é algo trivial para o contexto, não é algo trivial ali no antigo Oriente Próximo. Por quê? A água era um recurso muito valioso. Nós estamos falando aqui de uma região árida, de uma região seca, de uma região desértica. Então, a descoberta de um poço, a descoberta de água, ela tinha um símbolo muito importante, ou vários símbolos. Primeiro, significava vida. Quando se encontrava água, isso possibilita a vida. Numa região árida, numa região seca, onde a água ele é um elemento fundamental, não só para a vida humana, mas também para a vida dos animais. Quando essa água era encontrada, ela era muito celebrada, porque isso garantiria a vida das pessoas e também as vidas dos animais. Os animais teriam água para tomar, os rebanhos seriam saciados em sua sede a partir desse poço que foi encontrado água pelos servos de Abraão. Outra coisa, também significava propriedade. Possuir um poço na terra, na prática, era reivindicar o direito de habitar naquela terra. E o terceiro ponto aqui é a estabilidade que um poço ele trazia. Então, quando Abraão, ele reivindica esse poço, e Abimeleque dá esse poço, fala, o poço é seu. O que Abraão ele vai fazer? Ele vai dar 7 cordeiras a Abimeleque. Então, o que Abraão está fazendo ali não é o pagamento pelo poço, mas ele está estabelecendo um contrato legal e também que é inquebrável. Abraão está, passo a passo, tomando posse legal daquela terra, da terra prometida. E ele faz isso com muita sabedoria. Ele faz isso não pela espada, mas pelo que a gente pode chamar aqui de uma diplomacia e também pela bênção de Deus. Como eu disse, Abraão ele faz isso de forma muito sábia, porque ele não toma nenhuma atitude quando ele fica sabendo de que os servos de Abimeleque estavam tomando ali aquele poço. Ele poderia levantar, ele tinha ali um poderio militar, ele podia ir lá lutar e brigar com Abimeleque, mas ele aguarda o momento certo para reivindicar esse poço. E ele faz isso de forma transparente e sem ressentimento. Calvino, ele faz uma observação pastoral brilhante aqui. Ele elogia Abraão por não guardar rancor em silêncio, por não guardar aquela afronta, aquilo que estava acontecendo pelos servos de Abimeleque tomarem o poço. Coisa que muitas vezes os cristãos, nós confundimos a mansidão com a passividade. Abraão, ele não estava sendo passivo naquele momento, ele estava esperando a oportunidade certa de reivindicar aquilo que, vamos dizer assim, por direito era dele. Então, ele não engole a injustiça, mas que essa injustiça poderia se tornar em amargura. Então, Abraão agora, ele acha a oportunidade para confrontar o rei abertamente, pedindo para que Abimeleque se explique, para que Abimeleque fale o ponto dele sobre aquilo que estava acontecendo. Então, Abraão, de forma transparente, Abraão de forma sábia, Abraão sem ressentimento e sem amargura, vai tratar um problema que estava ali diante deles. Diante disso, eu quero trazer uma outra aplicação, porque com esse exemplo aqui
de Abraão, né, nós aprendemos como nós devemos viver no mundo. Abraão, ele nos ensina como nós devemos viver no mundo. Por quê? Porque ele está fazendo ali um tratado político, né, com um rei que é pagão, um tratado de paz, um tratado, né, de verdade, um tratado de bondade com Abimeleque, né? Então, ele não se isola, ele não ignora aquilo que estava ao seu redor. Ele vai lidar sim com o mundo, ele vai lidar sim com os povos pagãos que estavam ao seu redor, mas de forma correta, de forma verdadeira. E ele vai exigir, primeiramente, os seus direitos básicos, né? Ele está exigindo ali, quando ele pede o poço, a água, o direito à vida, né? Que esse direito à vida seja respeitada para que o quê? A sua família e também os seus rebanhos possam sobreviver. Então, Abraão, ele encontra um equilíbrio quase perfeito aqui entre ser o sal da terra e ter a prudência das serpentes. Então, ele age de maneira abençoadora para Abimeleque e também para o reino de Abimeleque, mas também de forma astuta, de forma perspicaz, né, trazendo assim esse equilíbrio, né, para que o bem dele, para que o bem do povo de Deus ali representado por Abraão fosse o quê? Preservado, né? E como eu disse, né, nós vemos aqui Deus, ele trabalhando de forma natural, vamos dizer assim, por meio das relações humanas, para que assim, né, por meio desse acordo diplomático, esse acordo político, né, a promessa dele fosse também cumprida. Porque o que estava acontecendo ali? Era Deus preservando Abraão, preservando Isaac, preservando a sua descendência por meio desse acordo diplomático, por meio das relações humanas, né? Então, trazendo para nós, para os nossos dias aqui, isso também acontece, né? Deus, ele preserva o seu povo por meio das leis, por meio dos relacionamentos humanos, por meio da diplomacia, né? Quantos acordos diplomáticos nós vemos hoje, infelizmente, né? Alguns não são cumpridos, alguns são violados e acabam em guerras, mas muitas nações, elas entram em acordo ali, né? Elas combinam coisas em comum, coisas que vão trazer o bem para o seu povo, trazer paz, trazer prosperidade, né? Trazer, vamos dizer assim, um conforto, né, para o seu povo por meio desses acordos diplomáticos. Né? Assim também a gente pode encarar, né, o nosso trabalho. Muitas vezes, né, ou a maioria das vezes, a maioria de nós, não temos patrões que são crentes, né, mas que são descrentes, empresas que estão representadas por pessoas que não são crentes, que não têm ali os valores cristãos implícitos, mas mesmo assim nós nos relacionamos em um acordo, em um contrato, aonde que por meio desse contrato, Deus, ele nos possibilita, né, de termos o sustento para a nossa família, de ter o sustento para a nossa casa. Deus possibilita que nós possamos, por meio desses recursos, da provisão de Deus, por meio do nosso trabalho, contribuir na casa do Senhor. Né? E com isso, o Evangelho vai sendo disseminado, vai sendo pregado. Então, nós encontramos aqui em Abraão vamos dizer assim, um ponto de equilíbrio de como nós devemos lidar com o mundo não cristão, com os pagãos, com aqueles que não têm a Cristo como o seu Salvador, que não são servos, não fazem parte do povo de Deus. Né? Então, isso é muito importante para nós como igreja atual em 2026. Então, já partindo para a parte final aqui do texto, vamos para o verso 1, verso 31 e verso 32, que diz o seguinte: Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois juraram. E assim fizeram uma aliança em Berseba. Depois disso,
Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, levantaram-se e voltaram para a terra dos filisteus. Então, ali o juramento ele é selado, né? E essa aliança ela é firmada. Abraão entrega as 7 cordeiras como testemunho daquilo que eles estavam fazendo ali, de que Abimeleque estava dando aquele poço a Abraão, e por isso aquele lugar é chamado de Berseba, que na sua tradução pode ser tanto o poço do juramento como o poço dos 7, né? Representando ali as 7 cordeiras que foram dadas como testemunho daquele pacto, daquela aliança que os dois estavam fazendo ali. Verso 33 e verso 34. Então, após a aliança firmada, Abimeleque, ele vai fazer o quê? Ele vai retornar para a sua terra, ele vai retornar para o seu reino. E Abraão, ele vai tomar uma atitude singular. Ele vai plantar uma tamargueira, que é uma árvore do deserto, uma árvore ali do Neguebe, né? E vai invocar o nome do Senhor, o Deus eterno, né? El Olam. E é a primeira vez que Deus ele vai se revelar com esse nome, o Deus eterno. Então, primeiro eu quero tratar aqui o símbolo da árvore, da tamargueira. O que ela representa ali, né? A tamargueira é uma árvore do quê? De crescimento lento, mas de vida muito longa, cuja as raízes dessa árvore, elas vão profundamente, né, na terra árida, justamente para buscar a água, né? Então, plantar essa árvore é um ato de fé que Abraão está fazendo ali. Então, Abraão, ele está, por meio dessa árvore, dizendo que a sua presença ali, ela não é passageira. Por quê? Porque a promessa de Deus, ela tem raízes profundas. Ele adorou ao quê? Ao Deus eterno. Né? E Abraão, como sendo um peregrino, né, que morava em tendas, que de tempos em tempos estava mudando as suas tendas de lugar, agora ele vai plantar algo fixo e também duradouro, em um ato de fé no futuro. Né? Ele sabe que ele não vai herdar a terra imediatamente. Né? Ou eu penso que ele possa ter essa consciência de que ele não herdará a terra imediatamente. Mas ele está fazendo o que ali por meio da plantação, ou de plantar essa árvore. Ele está preparando o terreno para Isaac e também para as gerações futuras. E quando ele invoca ali o El Olam, o Deus eterno, Abraão, ele está contrastando, né, a transitoriedade dos reis humanos e também a sua transitoriedade, a sua finitude. Porque Abraão tinha consciência, né, do que estava acontecendo. Isaac acabou de nascer, ele já estava com 100 anos. Então, ele já sabia que daqui a poucos anos, né, algo natural aconteceria com ele, natural, né, após queda, de que ele iria morrer. Mas a promessa de Deus, ela é eterna e ela perduraria de geração em geração, por séculos dos séculos, até o seu cumprimento final. Então, quando ele invoca o Deus eterno, é tudo isso que ele está invocando ali, né? Os reis, as alianças, os tratados humanos, eles são frágeis e podem ser quebrados. De fato, como aconteceu, os filisteus mais tarde, eles entulharam esses mesmos poços ali que Abraão tinha cavado. Portanto, o que Abraão está fazendo aqui por meio daquela árvore e também invocando o Deus eterno, é colocar a sua confiança não em um tratado, não em um pedaço de papel ou em um juramento feito com Abimeleque. Ele ancora a sua alma, a sua esperança no Deus eterno.
Então, Abraão, ele reconhece que Deus, ele governa a história, que Deus, ele cumpre as suas promessas e que Deus permanece para sempre. Então, tudo isso que Abraão está fazendo ali, ao plantar essa tamargueira, ao invocar o El Olam, o Deus eterno, representa e declara tudo isso que Abraão sentia, tudo isso que ele estava considerando naquele momento. Então, irmãos, para encerrar, eu quero trazer apenas uma aplicação final. Apenas uma. Que é: adore a Deus por sua fidelidade. Abraão adorou a Deus porque ele viu a mão de Deus em sua história. Quando nós lemos esse relato, lemos essa narrativa, nós também vemos a mão de Deus em nossa história. Porque Deus ali, ele está começando a sua história de redenção. E agora nós experimentamos, nós vivemos essa redenção em Cristo Jesus. Nós vivemos as promessas cumpridas de Deus a esse patriarca. Nós somos abençoados em Cristo Jesus. Promessa essa que foi feita primeiramente a Abraão, de que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nós temos o cumprimento dessa promessa, como eu disse, em Cristo. Então, nós devemos adorar a Deus, porque Ele é soberano sobre a história, porque Ele, durante todo o tempo, tem conduzido as coisas conforme a sua vontade e conforme o seu plano eterno, conforme os seus decretos. Deus tem preservado para si um povo. Deus tem preservado e mantido esse povo durante os séculos dos séculos, durante os milênios. Deus tem cumprido a sua promessa. E nós hoje somos testemunhas e participantes de que Deus cumpre as suas promessas. Porque nós fazemos parte dessas promessas como povo de Deus, como salvos, como remidos, como aqueles que foram resgatados dos nossos pecados, aqueles que foram vivificados por Deus por meio de Jesus Cristo. E por isso hoje nós estamos aqui adorando, louvando, bendizendo, ouvindo a palavra de Deus, porque Ele tem mantido a sua fidelidade durante toda a história. Ele tem cumprido as suas promessas durante todo o tempo. Amém, irmãos? Então, adore ao Senhor, olhe para trás, olhe para as Escrituras e veja tudo o que Deus tem feito, tudo o que Deus fez para que a salvação nos alcançasse hoje, aqui em Birigui, aqui em Araçatuba, para que nós tenhamos a paz, tenhamos a bondade, tenhamos a verdade, experimentemos todas essas coisas. Olhe para isso, de como Deus te resgatou, de como Deus te libertou, de como Deus transformou a sua vida. E adore a esse Senhor, adore a esse Deus, pela sua fidelidade, pela sua bondade, pela sua verdade e pela paz que nós temos com Ele por meio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela sua palavra, pela sua fidelidade, pela sua bondade em nossas vidas. Santo Deus, em nome de Cristo Jesus.